Como se mede a fundação de uma nação? É com a ponta da espada que desbrava a mata e escraviza os homens. É no grito de posse do conquistador, cravando uma bandeira manchada de sangue num chão que nunca lhe pertenceu? Por muito tempo, eu acreditei que a história era escrita assim, com a tinta da violência e a pena da ambição. Mas descobri que a verdadeira costura de um país não é feita com o fio da guerra, e sim com a linha poeirenta e anônima que une um ponto a outro no silêncio do mapa. É uma história que não se ouve nos salões dos governadores, mas no sino de uma mula, no estalar de um chicote e no passo lento e teimoso de homens esquecidos. Eu deixei Vila Rica com a alma mais pesada que o ouro que um dia carreguei. A febre amarela do metal havia abandonado minhas veias, mas deixou para trás um cansaço profundo, uma náusea de tudo o que era oco e brilhante. Eu não buscava mais riqueza, eu buscava distância. Juntei-me a uma tropa de moares que saía para o sertão, pensando que o castigo da estrada seria um purgatório mais honesto que o inferno das minas. Mal sabia eu que não estava trocando uma jaula por liberdade, mas uma cela escura por um corredor infinito. A mina era um buraco na terra que engolia homens. A estrada era um vazio que os dissolvia. O mundo, visto de cima de uma mula, encolhia e se expandia de uma forma assustadora. As cidades ficavam para trás, meros pontilhados de telhados e ganância, e à nossa frente se abria um oceano de morros e capoeira. O silêncio era uma criatura viva. Durante o dia, era quebrado apenas pelo som hipnótico dos cascos na terra batida, pelo chacoalhar metálico das cangalhas e pelo berro ocasional de um dos homens. Éramos 10 tropeiros, conduzindo quase 80 mulas. Homens de poucas palavras, com rostos curtidos pelo sol e pela poeira, cujas histórias estavam escritas nas cicatrizes de suas mãos e na melancolia de seus olhos. O chefe da tropa, um cearense chamado Damião, falava mais com as mulas do que com a gente, e parecia entendê-las melhor. Nossa rotina era um ritual de resistência. Acordávamos antes do sol, com o ar ainda úmido e gelado, o cheiro do orvalho misturado ao odor forte dos animais. O café amargo, fervido numa panela de ferro preta de fuligem, era nossa primeira comunhão. Depois, o trabalho de carregar as mulas, um balé bruto de força e técnica. Cada animal levava quase 100 quilos de carga, um peso que precisava ser perfeitamente equilibrado para não ferir o lombo. Levávamos para o interior o que a civilização produzia e o sertão cobiçava: sal, ferramentas de ferro, tecidos grosseiros, pólvora, cachaça, e traríamos de volta o que a terra oferecia: couro, algodão, toucinho e, às vezes, o ouro e os diamantes que se recusavam a passar pelas casas de fundição. A jornada era uma guerra diária. Contra a chuva, que transformava trilhas em rios de lama, onde as mulas afundavam até o pescoço. Contra o sol, que nos cegava e rachava nossa pele. Contra os rios cheios que tínhamos que cruzar com a água no peito, rezando para que a correnteza não levasse um animal e, com ele, a fortuna de um comerciante. Havia o medo das onças nas noites de acampamento e um medo ainda maior dos homens. Bandos de salteadores, muitos deles ex-garimpeiros como eu, assombravam as estradas, prontos para matar por um saco de sal. Mas havia uma estranha beleza nessa miséria. Às noites, principalmente. Quando parávamos num pouso, um rancho de pau a pique no meio do nada, a primeira tarefa era descarregar os animais, cuidar de seus ferimentos, dar-lhes de comer. Só então cuidávamos de nós. A fogueira era o nosso sol noturno. Ao redor dela, o cheiro do feijão tropeiro subia no ar. Uma mistura de feijão, farinha de mandioca, toucinho e carne seca, que para um corpo moído de cansaço, tinha o sabor de um banquete dos deuses. E sobre nossas cabeças, o céu era um espetáculo que nenhum rei em seu palácio jamais veria. Sem a fumaça das vilas, as estrelas eram diamantes vivos, um tapete infinito de luz que nos lembrava de nossa insignificância. Naqueles momentos, eu sentia uma paz que nunca encontrei perto do ouro. Foi numa dessas paradas que comecei a entender a verdade do nosso ofício. Chegamos a um pequeno arraial que, alguns anos antes, não passava de um rancho solitário. Agora, tinha uma capela, uma venda
e umas 20 casas. Surgiu ali porque era um ponto estratégico na nossa rota. Nós éramos o sangue que mantinha aquele lugar vivo. Um homem se aproximou de Damião, não para comprar ou vender, mas para pedir notícias. Sua filha havia se casado e se mudado para um lugar a 3 meses de viagem dali. Há mais de um ano, ele não sabia se ela estava viva, se tivera o filho que esperava. Damião, remexendo num bornal de couro, tirou uma carta amarrotada. Era dela. Eu vi as lágrimas nos olhos daquele homem rústico ao pegar o papel, como se fosse uma relíquia sagrada. Naquele momento, entendi que não transportávamos apenas mercadorias. Nós carregávamos a esperança, a saudade, as notícias, os fios que mantinham as famílias unidas através de distâncias brutais. Éramos a internet de carne, osso e suor daquele tempo. O ponto de virada, a minha revelação, aconteceu perto do Rio São Francisco. Encontramos uma comitiva parada, um homem importante, a julgar pelas roupas de veludo e pela liteira, embora estivesse toda enlameada. Ele esbravejava com seus escravos. Uma peça essencial de seu engenho de açúcar havia quebrado, e ele estava ilhado, a produção parada, o prejuízo se acumulando. Ele nos olhou com o desprezo que os grandes têm pelos pequenos. Ofereceu ouro para que o levássemos à vila mais próxima. Damião recusou. "O frete da tropa está fechado, coronel. Não posso me atrasar." O homem ficou furioso. Começou a se gabar de seu avô, um bandeirante famoso, um desbravador que havia amansado aquelas terras. Ele falava do avô como um semideus, um conquistador que forjara o Brasil com sua coragem. Damião ouviu tudo em silêncio, mascando seu fumo. Quando o homem terminou, cuspiu de lado e disse com a voz calma e cortante como uma faca: "Seu avô, coronel, passou por aqui uma vez. Queimou a aldeia dos índios que viviam nesta curva do rio, cravou uma cruz e foi embora atrás de esmeraldas que nunca achou. Ele abriu uma cicatriz na terra. Nós passamos por aqui todo mês. Na nossa trilha, nasceu o arraial onde o senhor comprou sua fazenda. É por causa da gente que o senhor tem o sal para seu charque e o ferro para seu engenho. Seu avô veio tomar. Nós viemos trazer e levar. Ele era o raio que destrói a árvore. Nós somos as formigas que carregam as folhas e dão vida ao chão." O coronel ficou sem palavras. Ele, com todo o seu poder e seu nome, dependia daquelas formigas para não ver sua fortuna apodrecer. Ele, o neto do herói, era um prisioneiro em suas próprias terras, e sua única salvação era a rotina teimosa daqueles homens que ele desprezava. Naquele instante, a história do Brasil se reescreveu dentro de mim. Os heróis que enchiam os livros e os discursos eram os bandeirantes, os homens violentos que alargaram as fronteiras na ponta da espada. Mas eles eram apenas isso, uma febre passageira, uma tempestade que passa. A verdadeira construção do país, a costura paciente de um lugar a outro, a criação de uma rede que permitia que as pessoas vivessem, comerciassem e se comunicassem, essa obra não tinha a glória da conquista. Era o trabalho anônimo, sujo e interminável dos tropeiros. Nós não fundamos fortes, nós criamos cidades. Nós não descobrimos minas, nós as abastecemos para que não morressem de fome. Nós não caçávamos índios, nós levávamos as cartas que teciam as relações humanas. Os bandeirantes desenharam as bordas do mapa com sangue. Nós, os tropeiros, desenhamos as veias e artérias que fizeram o coração desse gigante de terra começar a bater. Éramos os glóbulos vermelhos de uma nação que nascia, invisíveis, mas essenciais, levando a vida a cada canto esquecido do corpo. Se histórias como esta, que revelam os segredos e o custo humano por trás da nossa história, são o que te fascina, nos ajude a continuar essa jornada. Deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos capítulos. E agora, eu quero saber de você. Você acha que os tropeiros deveriam ser mais reconhecidos do que os bandeirantes? Deixe sua teoria ou opinião sincera aqui nos comentários.